Olá, saudações irmãos, a todos o meu carinho, a gratidão por estarmos aqui, sempre em companhia dos nossos guias e protetores e amigos espirituais, nossos anjos de guarda. E assim nós estamos trazendo do livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos e pela abençoada psicografia do querido Francisco Cândido Xavier, a quem sempre devemos elevar o pensamento de gratidão. O tema é comunhão com Deus. Cada criatura tem um santuário no próprio espírito, em que a sabedoria e o amor de Deus se manifestam por intermédio das vozes da consciência, ou seja, as leis de Deus estão inscritas em nossa consciência. E cada um de nós tem um meio muito peculiar, um santuário sagrado que cada um de nós tem um mundo à parte, é um mundo à parte, nos nossos pensamentos, nas ideias que nos envolvam. E o amor e a sabedoria se manifestam sempre, conforme soubermos captar, porque o amor de Deus está presente em tudo e em todos. Devemos saber que a verdade e o bem são patrimônios da humanidade em comum. E André Luiz nos esclarece que o bem será sempre nossa decidida cooperação com a lei, a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe renunciar, pois não ignoramos que auxiliando a lei do Senhor e agindo de conformidade, de acordo com ela, seremos por ela ajudados e sustentados no campo dos valores imperecíveis. Então o bem será sempre o pensamento para todos. O que é bom para mim é bom para todos. O que não é bom para mim não é bom para ninguém. Que a gente aprenda a pensar e a se colocar no lugar do outro. Será que eu gostaria de receber isso que eu estou enviando? Então, que a gente possa pensar sempre no bem de todos, sem interesse pessoal. Jesus recomenda que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. Então, as nossas orações, dentro mesmo de cada um de nós, no silêncio do pensamento, no silêncio do coração, com a mente apaziguada com as leis, com o nosso Pai maior. E assim a nossa prece, ela não precisa ser tão estrondosa, barulhenta, ela é mesmo no íntimo do coração de cada um de nós. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para mais alto, erguendo em si mesma o divino santuário da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus, com respeito ao seu destino, que a gente aceite as determinações do Pai Maior, porque Deus sempre faz o melhor por nós, por todos, e que a gente possa entender e realmente, ao orarmos o Pai Nosso, que a gente entenda e entregue nosso pedido, a nossa rogativa, mas acima de tudo, sabendo que Deus sempre faz o melhor e que a gente aceite a vontade do Pai e não querendo que sempre seja feita a nossa. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, o imperativo da existência e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Então, tão importante a gente aconchegar Deus no coração, porque Deus está em tudo e em todos. Que a nossa prece seja sempre de gratidão, de consentimento mesmo, consciente de que estamos nas mãos de Deus e que Deus sempre procura o nosso bem, mesmo que a gente às vezes não aceite de momento, porque às vezes a gente se revolta, acha que não era aquilo que queria, mas lá na frente
nós vamos compreender o bem que nós recebemos, muitas vezes não sendo atendido o nosso pedido. Não é o tempo certo, o tempo é de Deus. É que nós temos muita pressa, não é? Por prece devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus. Devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou de rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Que a gente aprenda aos poucos a nós nos elevarmos. Não pedir que venham os irmãos de encontro a nós, porque eles estão sempre conosco, mas nós temos que aprender a fazer esse movimento de subida, nós mesmos nos elevando, iluminando o pensamento, iluminando as ideias, para que nós possamos atingir um estágio melhor. E nesse momento em que nós nos preparamos para uma fase nova do planeta em regeneração, a regeneração é nossa. O dever a ser cumprido é nosso. A evolução tem que partir de nós. É de dentro para fora. Então, que a gente possa entender, fazer o nosso melhor, nos regenerarmos, fazermos a tão necessária reforma íntima para irmos avançando mais um degrauzinho. Então, que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos abençoe, abençoe todos aqueles que estão em grandes dificuldades, que as nossas vibrações neste momento possam chegar a todos os corações sofridos e que a gente se una em pensamento, em oração, num grande abraço, meus irmãos, a toda essa humanidade tão carente, da qual nós também fazemos parte. Fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade e que Deus nos abençoe a todos. Até breve, se Deus quiser.